E aí, pessoal? Vamos continuar aqui, né? O que a gente tinha estabelecido já no vídeo. Tem alguns conteúdos ainda que eu quero passar aqui. Inclusive algumas colocações que eu já faço inicialmente aqui para que fique mais rico o tema, né? Vamos explicitar aqui algumas coisas, ou pelo menos alguns personagens na história que a gente pode observar como imbuídos ali nesse perfil do Trickster, né? Todo mundo conhece o Curupira no Brasil. A gente sabe também lá na Grécia que houvera algumas representações desse perfil de trickster, que podemos observar em Dionísio, na deusa Eris, né, que é a própria deusa da discórdia, que inclusive tem todo o discordianismo ali, que é uma pseudo-religião que está em torno disso, né, em torno do hábito de fazer tricks. A gente tem duendes e fadas, né, que são considerados ali nas mitologias mais europeias, e também o nórdicas, né, precisamente. E falando da mitologia nórdica também, o Loki, né? Então, o Loki que é o deus da mentira. Ele também é conhecido por pregar peças, né? A gente tem lá na Turquia o Nasruddin, né? Eu gosto bastante desse personagem mitológico, ninguém sabe se ele existiu de fato, mas tem relatos às vezes fatídicos dele, inclusive um próprio túmulo que tem para ele lá na Turquia, e alguns consideram ele como um personagem mitológico, mas ele também era quase como se fosse um trickster. Ele era conhecido por ter muitas sabedorias suspeitas, né, dúbias, né, que às vezes você podia analisar, mas às vezes era quase considerado como uma bobeira, uma palhaçada. A gente tem também o Odisseu, às vezes conhecido como Ulisses. Então ele também é uma representação ali desse caráter meio burlesco, meio brincalhão, apesar do fato dele ter histórias bem sólidas ali, né? Inclusive dele ser rei. Também temos ali a figura do Pan. Então esse deus grego, né, Pan, ele era considerado como o brincalhão das florestas. Também temos o Prometeu, né, aquele que entregou o fogo à humanidade, ali proveniente da mitologia grega. E ele também entra um pouco nesse arquétipo de trickster. A gente tem o Sísifo também, na mitologia grega, né? Então, que realizou algumas coisas ali e por conta dos atos de desrespeito ou de banalidade é, foi atribuído aí a ele o que a gente considera ser o mito de Sísifo, né? Que ele tem sempre que empurrar uma pedra lá no topo da montanha, quando chega lá ela desce para a base e ele tem que fazer o processo todo de novo, né? Então ele fica preso nesse ciclo infinito por conta de algumas coisas que ele fez que podem ser categorizadas ali como qualidades de tricksters. E por último aqui, mas não menos importante, é claro, tem muitos outros, tem uma lista ali no Wikipedia que é, geralmente o Wikipedia da língua inglesa ele tem mais referências, né? Então tem uma lista lá que tem um monte de tricksters, né? Um monte de coisas na história ali, de perfis na história de personagens que podem ser associados a esse arquétipo, né? Um dos últimos que eu selecionei aqui, que é o último, né? No caso, seria o Suzano. Suzano a gente conhece ali pelo Naruto, né? Mas ele é, na mitologia japonesa, o irmão de Amaterasu. Ele seria o deus das tempestades, né? E também foi expulso ali do aspecto primordial daquele panteão, especificamente pela realização de algumas coisas que podem ser consideradas como perfis, como coisas que emanam do perfil do Trickster ali, né? Então tem muitas coisas. Ó, se a gente for colocar o bobo da corte ali, ele existia bobos da corte já no Egito, apesar de não se ter ali um registro imagético muito preciso, também se tinha ali nos maias, astecas, né? A cultura mesoamericana ela também tinha bobos da corte. Esse negócio, né, europeu de bobo da corte começou na Inglaterra, França, também se teve ali na Espanha, Itália, até na Rússia, na China e no Japão, se tivera bobos da corte, né? Então, isso daí é uma coisa presente, quase que universal, né, entre todas as culturas, né? Por isso que eu estou demonstrando isso daqui só como um dos objetos, né, de análise ou de investigação. Ele serve aqui para exemplificação, né? Então vamos continuar a partir do slide que a gente estava anteriormente. Uma das últimas referências que eu vou trazer aqui dentro dos slides é o Barão de Samedi, que é uma suposta entidade ali, proveniente da crença voodoo haitiana. Também revela traços adotados na simbologia atualmente disseminada, né? Então a gente vê
que tem religiões que são sincréticas ali da África, hoje aqui no Brasil, que ainda reproduzem esse mesmo arquétipo do Barão de Samedi, né? Não vou especificar diretamente, né? Ele seria um Loa, entre aspas, que é um ser invisível, né? Relacionado à necromancia. Então ele está sempre relacionado ali à necromancia, se a gente for falar do Barão de Samedi. Ele faz zombarias, é imprevisível, transitando entre o aquém e o além. Então, ele tem essas caracterizações, e aí a gente acaba nos remetendo ali às figuras hollywoodianas, né? Então, assim chegamos ao nosso mais recente ícone remasterizado dos Tricksters, que é o Besouro Suco, né? Mas aqui a gente traduz como Besouro Suco, mas lá por ser Beetlejuice é literalmente suco de besouro, né? Acho que não pegaria aqui. Isso daqui eu coloco, é um parênteses meu, né? Que inclusive é uma interpretação que eu tenho, talvez em referência aqui, né, ao sumo ou essência, né? Quando a gente fala o suco de alguma coisa, é como se fosse o sumo ou a essência do escaravelho, Kefri, né? Que seria um escaravelho que representa a eternidade, mas mais precisamente representou o movimento do Sol no Antigo Egito. Então, pelos besouros, né, por esses escaravelhos eles carregarem aquela bola de estrume que ela é muito maior do que eles, nisso eles veem, né, nisso os egípcios viam uma representação do movimento ou do empurrar do sol. Então esse mover do sol, ele era considerado como um ato ali de um ser que poderia ser considerado como o representado pelo próprio besouro, que fazia esse tipo de analogia para eles. Então a gente pode considerar que o suco de besouro seja isso? Bom, é só uma interpretação que eu dou, não significa que é o que realmente foi pensado ali, né? Inclusive dentro da criatividade ali do Tim Burton. Então, o besouro suco, né? O Beetlejuice, ele atende quase todas as características vistas em nossa retratação pictórica do palhaço, tolo, inconfidente e zombeteiro espírito, né? Então ele é tudo isso. Pode ter certeza. Assistam e vocês vão ter certeza disso. Claro que, nesse caso, há uma extrapolação dos símbolos em um só ícone cinematográfico. Então, é como se eles tivessem pegado todos os símbolos e colocado em um só personagem, né? E a gente pode ver, inclusive aqui, né, na roupa dele, lembra muito essa vestimenta dos Ryoka, e também toda essa questão ali monocromática, né? A própria cobra monocromática, ela vai fazer a gente lembrar lá da questão dos Wandina, né? Que tem essa cobra monocromática. Então, esses símbolos eles estão meio que associados de modo meio intrínseco, né? Vamos prosseguindo aqui. Nas redes de entretenimento, mesmo infantil, temos o perfil do Trickster demonstrado inocentemente, mas carregando o signo ainda assim. Então a gente tem ali, né, o Pernalonga, o Coyote, os dois, né, são símbolos do Trickster, o Pica-Pau também. A gente conhece muito bem eles, né, inclusive até é disseminado para o público infantil. Não existe ali um determinado teor mais arraigado desse perfil do Trickster em termos da sua negatividade, mas sim do caráter cômico que eles expressam e muitas vezes rechaçando o mal, né? Então, muitas vezes fazendo alguma coisa contra alguém que estava fazendo uma maldade. Então, acabam sendo vistos como benignos, mesmo que as suas intenções não sejam exatamente ali um aspecto moral. Então, eles não estão fazendo isso para vamos dizer assim, conservar a moralidade. Eles estão fazendo isso porque o cara está atrapalhando eles, de certo modo. Ou porque eles querem um objetivo específico, né? Então, a gente vê também que essa porta ela é muitas vezes retratada, né? Então, seja nos filmes ou até nos desenhos, como vocês podem ver aí, os tricksters eles estão sempre perto de uma porta, né? Então, a porta ela pode representar uma travessia de reinos ou de modos da realidade. Então, eles atravessam ali, eles estão em outro lugar completamente diferente. A gente está vendo isso o tempo inteiro na indústria cinematográfica, né? Como a porta representa uma abertura para outra realidade, né? Então, uma coisa que eu coloco aqui para vocês é a porta e o trickster, né? Então, muitas vezes a porta está perto de um trickster, principalmente na cultura iconográfica dos cinemas, né? Que a gente está vendo hoje em dia. A gente vê ali em Monólito, né? O Monólito na Odisseia do Espaço, que foi feito ali em 1968 pelo Stanley Kubrick, e também a porta icônica do Iluminado. Ambos filmes desse carinha, né? Do Stanley Kubrick. Ele era muito, vamos dizer assim, ele é um personagem muito curioso na história. Eu gostaria de falar bastante dele, só que, né, talvez em outro momento.
Ele tem muito envolvimento ali dos agentes, né, do que realmente são considerados como sociedades secretas. Inclusive, ele tem um envolvimento direto com as sociedades secretas. E muitos dos simbolismos que ele coloca nos filmes dele têm um interesse ou autônomo ou porque foi terceirizado, né? Então, são coisas ali colocadas para literalmente influenciar o imaginário. A gente vê que essa porta, né, inclusive essa porta aqui que é do fundo, de todo o slide, de todos os slides que eu estou colocando aqui, eles têm essa imagenzinha que é a imagem de Saturno, né? Ou melhor dizendo, de uma das luas de Saturno, né? Que é essa porta aqui, ó, de passagem entre o submundo e uma das luas de Saturno, local vinculado diretamente com o Besouro Sul. Então, toda vez que você está falando ali do Besouro Sul, tem uma porta, e essa porta leva a esse local, e esse local tem aquela serpente, né? Aquela serpente monocromática. Então, essa serpente aqui, né? Essa serpente aqui. Então, ela é sempre vista vagando nesses desertos aqui e saindo da areia, né? E a gente pode ver que é uma. Olha só a relação também, né? Outro símbolo aqui é uma. Esse local é uma lua de Saturno. A gente só tem essa revelação de que uma lua de Saturno no último filme que foi lançado agora nessa continuidade do filme lá antigaço, do Besouro Sul. Então a gente tem nesse novo filme revelado que, na verdade, esse local aqui se trata de uma lua de Saturno. Então a gente vê que é algo que orbita esse símbolo de Saturno, né? Então esse trickster ele pertence ali a algo que orbita esse símbolo mestre, né? Que seria um símbolo arcano do próprio Saturno. Como eu já disse em outros vídeos, inclusive do, do- da outra série ali, Saturno é um símbolo bem disseminado, né? Acho que eu disse nessa série mesmo. E a porta, inclusive, a gente vai ver um simbolismo dessa porta, né? Só voltando aqui, inclusive, não sei se vocês notaram, mas o Máscara, eu tô colocando ele aqui, ele fala, né? Eu sou uma porta, porque nessa imagem ele tá meio que desenhado de modo a representar uma porta. Mas o próprio Máscara em si, ele também é uma representação desse arquétipo do trickster, né? Que faz brincadeiras e é imprevisível e pode causar alguns males também, né? Aí a gente vê aqui o grande colisor de partículas, né? Lá no CERN. Então, olha só, parece até que tem uma portinha, mas isso daqui é só para fazer uma alusão, tá, galera? Não estou querendo dizer que isso é feito de maneira proposital. Eu digo aqui, né? Há portas interculturais e tecnológicas hoje que trazem a nós todo tipo de problemáticas que um dia lidaremos a partir da densa caixa de Pandora que teve seu descortino. Então é, tem muitos problemas que a gente não considera que serão provenientes dessas portas interculturais e tecnológicas que a gente traz hoje. Que portas interculturais são? A disseminação, né? Esse globalismo enraizado em quase todas as culturas ocidentais e também em muitas culturas orientais que hoje trazem essas conexões interculturais, né? Então, essas conexões são quase como se fossem portas, e elas são acessíveis somente pela internet, né? Então, pela tecnologia. A tecnologia também cria portas a outros aspectos da realidade, né? Como a gente está vendo essa tecnologia absurda que a gente tem hoje em dia, que inclusive consegue fazer coisas que desafiariam as lógicas da realidade há 150 anos atrás, por exemplo, né? 100 anos atrás, 50 anos atrás. Então, tudo isso traz problemas que um dia a gente vai lidar, porque esses problemas eles não são perceptíveis enquanto eles ainda estão em germe. Pelo menos não são tão perceptíveis assim, né? Eles só vão crescer e se tornar um monstro daqui a muito tempo. Então, os itens de entretenimento ou ritualística até de ritualística de muitos tempos e locais se sincretizam, né? Então se misturam todos ali para formar uma massa absurda de simbolismos demonstrados em todas as atuais criações audiovisuais proliferadas pela tecnologia assim recentemente habilitada. Então, essa tecnologia das telas, né, de poder assistir um vídeo em qualquer lugar com o seu celular, isso daqui é o que traz esses simbolismos também, né? Então, por assim dizer, tudo que a gente acaba consumindo, essa permissão que a gente dá por esse acesso dessas portas, também traz a nós ali o reforço desses símbolos arquetípicos, né? Através daquilo que eles estão produzindo e disseminando dentro destas portas, né? Então, é dessa porta que um trickster ele tem acesso ao seu inconsciente, né? Estou dizendo que isso daí, em todos os casos, é uma catástrofe, né? Um bônus aqui que eu trago também é a questão da serpente e o trickster, né? Então a cobra ou serpente alongada é um símbolo de representação do poder desses seres vistos como espontâneos. Então para as culturas, né, que fazem a pictografia de uma cobra, inclusive se a gente for ver ali no Barão de Samedi,
a gente vai ver que ele também tem uma cobra, né, associada a ele, muitas vezes, não todas. Então, se a gente observar que essa cobra ela tem uma relação específica ali com alguns tricks, alguns, a gente também vai visualizar que o sentido daquela cobra estar ali era para representar o poder que emana desse ser, né? Então, lá no Besouro Suco, por exemplo, a cobra que ele tem pode ser uma excentricidade do seu poder, uma parte externa ali do seu poder que, de certo modo, é demonstrada também, só para representar a força que esse ser tem, né? Então, prosseguindo aqui, uma lenda antiga de uma enguia voadora com cabeça de cavalo e corpo listrado como das zebras, chamado de Incaniamba, né? É contada no extremo sul da África como fato histórico. Então, eles contam isso daí como se realmente tivesse existido, tá? Onde afirma-se que esse criptídeo seja responsável por tempestades. Criptídeo é um ser, né, que, para todos os efeitos, não se sabe se é real ou não. Então, esse ser aí, né, que é o Incaniamba, pelos sul-africanos, é responsável por tempestades. A gente já viu toda essa relação ali de chuvas, tempestades, com esses seres também, né? Ou pelo menos com a representação ritualística desses seres, ou mitológica desses seres. A gente vê que essa esquematização dele, né, seria uma cobra aqui com cabeça de cavalo, mas por ser listrada, ela também já é colocada aqui até como uma zebra, e tem uma nuvenzinha aqui, né? Então isso daqui é só um esquema de associação do que seria esse Incaniamba. Mas a escultura sul-africana do Incaniamba que eu encontrei, ela pode demonstrar de maneira levemente diferente, como vocês estão vendo aqui. De certo modo, ele ainda mantém o seu aspecto monocromático, tá? Essa é a pintura rupestre lá, realizada na Austrália pelos aborígenes, reforçada ali, né? Que se dizia que os seres primordiais fizeram essa pintura, então os aborígenes vão lá e reforçam essa pintura para que a força dali ainda permaneça, né? Então, essa pintura aqui da cobra também pode ser vista, você vê que tem listras em grande parte aqui das cobras representadas, não todas. É, nessa imagem que só uma tem, né, desse aspecto, mas em outras tem as listras ali, como a gente pode perceber, por exemplo, aqui, né, nessa cobra aqui, e também nas cobras que ficam ao redor da cabeça, né, dos seres. Então, voltando aqui, o que a gente pode ver também é que o simbolismo nesse Ouroboros, então, olha essa cobra aqui, né, muitas vezes é retratada a cobra porque quem pode realizar o Ouroboros de maneira mais fidedigna, que é abocanhar o seu próprio rabo, é a cobra, né? E ele vai ser unido ali ao xadrez de cores representativo das polaridades. Nos mostra a complexidade dessas simbologias e usos intertemporais, né? Então, tanto a questão de estar ali com cores xadrez, né? Preto e branco, que simboliza a dualidade, a gente vê isso na maçonaria, o piso maçônico, os lados opostos, né, as extremidades opostas, inclusive cabeça e rabo, que se encontram ali no conflito cíclico do Ouroboros, né? Então, quando ele efetivamente está consumindo ou tentando consumir o seu próprio rabo. Essa representação cíclica de uma infinidade, ela é dada dentro desse aspecto da dualidade, né? Dessas duas cores que se intercalam ali, né? Mas aqui é só um bônus, são símbolos, né? Então esses símbolos eles estão sempre disseminados, a gente sempre vai ver esse aspecto monocromático, sempre vai ver cobras, entre aspas, ali na maior parte das culturas ou civilizações, que meio que expressa uma força fálica, né? Expressa uma força de virilidade também. Essa é a força que inclusive os Tricks eles encontram para alterar as normas da realidade e agir em seu próprio favor, né? Então, qual que é as conclusões que a gente vai adotar de tudo isso, né? Quando recebemos esse montante de símbolos fundidos e constantemente disseminados nos itens da nossa apreensão e consumo, duas considerações podem ser feitas, pelo menos, tá? Primeiro, que o símbolo revela uma característica natural, geralmente associada à tolice humana e à dramatização do jogo, entre extremos que representa a sua vida. Então, o ser humano ele se vê dentro de um jogo cósmico, né? Isso daí é a primeira coisa que a gente tem em termos da visualização, é a tolice humana e a dramatização humana relacionada a um jogo que ele vive dentro da sua própria vida, né? Então, certos objetos, continuando aqui, certos objetos da realidade que brutalizam e sutilizam a natureza servem de passagem ou de porta entre estados, né?
como numa roda ou num processamento. Então, certos objetos da realidade, como por exemplo as próprias tempestades ali designadas por esses seres, eles brutalizam a realidade e sutilizam a natureza, né, também. Servem de passagem ou de porta entre estados, como numa roda de processamento. Então, eles trazem para nós ali essa sacralidade do profano ou a profanidade do sagrado, né? Então, o trickster ele representa a dificultação voluntária, a criação de jogos e de ilusionismos traiçoeiros para que o tempo e os ciclos passem sem que as circunstâncias progridam. Então, isso é muito importante, tá? Ou seja, eles estão criando. Imagina o seguinte: retira o trickster da equação, o que vai acontecer? As coisas vão acontecer do mesmo modo. Então, pode ser que talvez tudo aquilo que tenha sido passado ele volte para o mesmo ponto e você tenha que ainda progredir a partir de um ponto que, se você não tivesse dado essa volta, você teria poupado tempo, né? Então, o tempo ele é gasto. O Trickster ele é visto como um gerador de passatempos, né? Por assim dizer. Qual que é a segunda consideração que a gente pode fazer? Segundo, né? Que essa pode ser uma analogia louvada pela própria indústria, fundada em cosmovisões curiosas de várias regiões do mundo que se cruzam ao revelar um personagem cuja adoração pode lhe ser benéfica, mesmo sem garantias, e mesmo que crie um ciclo de tolos, ou seja, palhaços adorando palhaços. Então, o que a indústria está fazendo é tornar os próprios objetos disseminados por eles, né, as próprias produções artísticas, como um trickster que é feito para se inserir nas nossas vidas, né? De certo modo, ele também reproduz todos esses gatilhos arquetípicos dos personagens antigos, né? Dos personagens de várias empreitadas mitológicas, folclóricas e até mesmo factuais que são expressadas nas civilizações de todos os tempos, eles reproduzem isso porque parece lhe ser vantajoso. Parece que o gatilho, a tendência que causa dentro das massas é algo que eles podem, inclusive, utilizar ao seu próprio benefício, fazendo assim deles também tricksters, né? Então, os próprios líderes da indústria, da elite, eles também são tricksters meio que incorporados, por assim dizer, né? Obviamente, consumimos com todo gosto esses produtos audiovisuais que a indústria cria, mas isso não seria necessariamente ruim. Então, na minha perspectiva, né? Visto que a absorção dos símbolos tende a ser ameaçadora quando estes têm o seu núcleo desconhecido. Então, quando a gente não sabe, é ameaçador, né? Mas agora que abordamos um pouco dessa caracterologia humana e da simbologia básica, né? É natural querermos mais ainda examinar tudo para reter o bem, de acordo com, né? Só citando a Bíblia aqui. Então, examinar e tudo retende o bem. O que a gente tem que fazer de fato, né? É observar a realidade que está ao nosso redor. A gente não pode fechar os nossos olhos. Então, eu abri parênteses aqui, né? Ou pelo menos reter aquilo que pode servir de prevenção ao inconsciente mal. Então, assim, só para que a gente não reproduza essas mesmas atitudes de tricksters, desprezando inclusive os aspectos da moralidade básica do ser humano, seria melhor que a gente analisasse aquilo que a gente está consumindo minimamente. Não significa que a gente deixe de consumir, mas simplesmente prestar atenção nos símbolos que eles estão é, sendo injetados sem passar pelo consciente ao inconsciente. Então, esses símbolos eles vão direto para o inconsciente e eles já designam gatilhos a partir da realidade que está se prostando diante de nós. Então, fazem com que a gente fique muito irascível perante a realidade. Acredito que esse aspecto brincalhão ele também traz ali um fundo um fundo de ira, né? Então essa ira para com a própria realidade, né? Considerando a realidade tanto maravilhosa quanto propiciadora ali de, vamos dizer assim, de vantagens ou de benefícios, fazendo com que isso seja não muito bem aplicado dentro dos sentidos morais. Então é mais ou menos isso que a gente está querendo colocar aqui, né? A partir do momento que você consome todas as coisas sem observar aquilo que foi consumido, é mais provável que você acabe reproduzindo aquilo que você consumiu. É, ao invés de você consumir conscientemente e talvez isolar essas partes dentro de si mesmo para que não sejam ali reproduzidas a partir de gatilhos externos. Então, o mais importante, finalizando aqui, não seria evitar o sistema, mas apenas não consumi-lo inconscientemente. Então, cara, não dá para se livrar do sistema, mas isso não significa também que a gente vai ali louvar o sistema, não significa que a gente vai ter essas
todos esses objetos iconográficos como algo de idolatria, até porque eles são uma excentricidade, eles são uma casca, né, de um simbolismo muito arcano, muito primordial. Inclusive, muitas pessoas que estudam seriamente o assunto dos arquétipos, dos símbolos universais, eles têm para nós como os símbolos que conectam verdadeiramente a gente a as qualidades divinas, as qualidades que podem ser tanto benignas quanto malignas, o conhecimento que está além do bem e do mal, entre aspas, né? Porque para nós sempre vai representar um determinado grau de tendência, tanto para bem quanto para mal. Isso depende da situação em que a gente está aplicando aquele conceito, né? Você pode fazer uma brincadeira com alguém que está falando uma groselha. Isso significa que você está sendo mal? Não. Você pode estar aplicando um método corretivo ali, naquele ser, a partir da brincadeira. Inclusive para sutilizar algo que poderia ser brutalizado com uma pancada, né? Mas, de certo modo, vamos dizer assim, um bullying arraigado sem motivo, falta de necessidade em realizá-lo, é, não que realmente isso seja preponderante, mas é só um exemplo. Então, às vezes você também brincar com aspectos da realidade que são sagrados, isso daí não é a melhor coisa a se fazer. Então, a gente tem que determinar ali uma ponderação para cada um dos perfis que a gente utiliza na nossa vida. Isso é muito simples, né? O Trickster ele é um deles, e ele vai surgir em determinado momento, mas precisa se ter uma análise de quando ele vai ser reproduzido. Caso contrário, ele é reproduzido a esmo e muitas situações na vida elas acabam entrando em ciclos que são ciclos sem necessidade, né? Então você entra num ciclo sem necessidade para resolver um problema que nem precisava ter existido. Esse é o problema dos arquétipos embutidos no nosso inconsciente, sem que a gente ao menos dê uma luz a isso, né? Joga uma luzinha, né, nesse aspecto. Bom, então é isso que eu trago para a conclusão aqui dessa subsérie dentro da série. A gente vai analisar mais alguns aspectos ali relacionados a toda esse, esse duplo signo nas indústrias também, finalizando a parte falando da manipulação direta, né? Então, quais são os instrumentos ou artefatos são utilizados de cunho ali retórico, ou às vezes até de cunho psicológico para influenciar diretamente as massas, né? Então, para criar métodos de meio que de tendenciação das massas. E a gente vai ver isso mais adiante, né? Mas fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Desde já agradeço e até mais, galera.